Todo mundo que está aí está vendo direitinho. Agora a gente sabe que isso não é só com a gente que acontece, estão me ouvindo, estão escutando. Na ADEC, essa era uma máxima. Todo Nossa, mundo estão me ouvindo, estão me escutando. Então, é normal falar isso. completamente. Esperando um pouquinho para todo mundo entrar. Sil, Alzira, várias pessoas conhecidas. Laura, Mari. Que bom. Marina, que saudade. Bom, essa é uma live especial, né? A gente programou aqui, deixa eu só tirar aqui um pouquinho. A gente programou para falar sobre a DEC, ou a ADEC, né? Como eles falam o tempo inteiro, e a gente bota aqui meio que a brasileira para a DEC, que é um lugar que a gente já acompanha há muito tempo, que a gente faz treinamentos à distância, antes de pandemia, antes de tudo isso que a gente está vivendo. Eu coordeno um curso aqui na PUC de tanatologia, né, de estudos sobre a morte, na PUC Rio, um curso de extensão. E esse curso, ele começou em 2015, no campus da Barra, olha só. E eu, desde 2015, já falava nesse curso da ADEC, né? Eu já citava o site, já citava o trabalho que acontece ali como uma referência internacional de estudos e de pesquisas e de referências importantes que não são muito conhecidas no Brasil, mas que são conhecidas e referências, né? Pessoas, profissionais, plurais, assim, né? São diversas disciplinas, uma visão extremamente interdisciplinar, com conversas plurais, assim. Eu sempre citei a ADEC como um lugar de referência. Fazer essa conferência anual da ADEC sempre foi um desejo nosso, mas a gente sabe que tem uma distância, que não é só por conta de ser nos Estados Unidos, mas porque normalmente as conferências presenciais são em cidades meio que do interior, né? Dos Estados Não é nem Unidos isso. e de Não é nem cantinhos, só isso. assim. É porque a ADEC, acho que é importante a gente falar isso, é uma associação americana, né? Então, o que eu acho que é super bacana, assim, é que eles fazem realmente uma rotatividade dos locais. Até isso que a gente fala aqui no Brasil, que a gente acaba associando muito, né, as formações no Sudeste, e que a gente agora, até no Cuidado ao Luto, tentou pegar pessoas de várias regiões diferentes, porque tem luto em qualquer lugar, em todos os lugares. Então, a ADEC, eu acho isso muito bacana, ela não fica só nos grandes centros e grandes polos, né? Então, o ano que vem, por exemplo, a conferência é no Missouri, né, que é um estado lá no centro dos Estados Unidos. Então, cada ano é num estado diferente, não necessariamente em cidades pequenas, mas cidades pouco conhecidas da gente, assim. Então, é super interessante a gente marcar essa pluralidade nesse sentido de que o luto e de que pessoas estudando luto, a gente tem diferentes espaços em todos os lugares. Então, acho que esse é um ponto positivo da ADEC, que a gente fala, poxa, mas como é que a gente vai para Missouri, Michigan, vários Não, porque é estados assim? difícil chegar, tem que Porque pegar os uns voos são três complicados, com os voos são conexões, então complicados. a gente já viu algumas vezes e assim, você tem que ter um tempo até chegar e voltar, enfim. E aí era isso, a gente ia nesse ano, a gente já estava se programando, mas aconteceu tudo que aconteceu. E aí a possibilidade de fazer online foi muito importante. E foi muito importante porque a ADEC é uma instituição, uma organização, uma associação, por tudo que a gente já acompanha e conhece, e aí talvez não seja só a ADEC, mas é talvez uma diferença do público lá de fora, que eu não sei se eu consigo chamar de certa generosidade, né? Porque eu não quero dizer que não somos generosos aqui, mas a grande diferença é que eles oferecem uma riqueza de material de forma
extremamente disponível, muitas atividades gratuitas, muitas disponibilidades de PowerPoint, de instrumentos, né? Assim, como isso é importante para a gente, enquanto adaptação de estratégia, de olhar no cuidado, de adaptar as nossas intervenções. Então, e é isso, a gente fez até uns stories falando disso, né? Todas ou quase todas as conferências com PowerPoint disponível, a gente tinha um site, né, que é onde a gente fazia tudo por ali, e tinha uma parte do site que eram os documentos com diversos conteúdos, né, dos autores e das palestras disponível. Né? A ADEC é uma associação, Association for Deaf Education and Counseling, ou seja, a gente tem nessa associação o profissional da capelania, o assistente social, os agentes funerários ou donos de funerárias, que também é uma prática que a gente não tem aqui, né, com essa competência de suporte e apoio emocional. A gente tem psicólogos, a gente tem muitos profissionais de counseling, né, de aconselhamento, que a gente diz o tempo inteiro que é uma prática legitimada, registrada, com diversos critérios para você se formar em counseling, e a gente tem uma discussão de iguais, assim, não tem o mais ou menos, o psiquiatra ou o médico ou o capelão, é um lugar de uma paridade, pelo que a gente já acompanha e pelo que a gente pôde, nesse momento, nessa conferência, observar, muito importante. Né? Essa conferência aconteceu de 6 a 10 de abril, foi a semana passada quase toda. A gente não fez o dia 6 porque eram sessões compradas e a gente queria fazer o workshop do dia 7 e a conferência completa. Então, a conferência completa começou no dia 7 e foi até o dia 10. E o workshop aconteceu no dia 7. Falei certo? De 8 a 10 a conferência... 8, 9, 10... 8, 9, 10 foi quinta, sexta e sábado. 7 foi o workshop com o Bob Niemeyer, foi o que a gente escolheu fazer. E no dia 6 eram encontros profissionais, não é isso? Isso. E a gente escolheu fazer de novo um workshop do Robert Niemeyer. A gente teve em 2019 em Barcelona, fazendo o início, né, do que seria uma certificação que ele estava oferecendo, que foi totalmente atravessada também pela pandemia. E a gente já escutou o Robert Niemeyer falando em outras ocasiões. A gente teve o privilégio, a honra, né, dele vir ao Rio de Janeiro, também em 2019, por uma iniciativa dele, né, e conhecer o Entrelaços. A gente teve aqui com a gente nesse encontro Maria Helena também, uma pessoa muito importante na nossa trajetória, como todos sabem. E foi muito legal, porque no dia 7, quando o Bob vê que a gente está ali, ele pede para a gente abrir as câmeras, ele quer saber como está o Brasil, ele começa a falar do Entrelaços, e foi um workshop incrível, onde ele trouxe um recorte da pandemia, das questões que envolvem a Covid, da dramaticidade, do horror, do trauma, né? Ele é um cara muito forte dando aula, com uma didática impressionante. Ele captura você por uma fala e por uma maneira de te colocar no cenário clínico muito especial. Quem já ouviu ele sabe disso. E ele se emociona, e não é uma emoção, na nossa percepção, clichê. Em algum momento a Cecília até fala disso, a gente vai falar um pouquinho disso, do quanto isso foi forte nessa conferência. E o que eu quero dizer para vocês, acho que nesse momento, em primeira mão, é que esse workshop que ele ofereceu na ADEC, no dia 7, a gente vai reproduzir ele em julho aqui no Brasil. Então, a gente está em dúvida de 2 datas, mas a gente já fez o convite, ele já aceitou, e a gente vai reproduzir esse dia tão importante, com questões muito importantes que ele traz aqui pelo Entrelaços. Vai ser pelo Zoom, vai ser online, com tradução, e vai ser muito provavelmente no final de julho.
E uma outra informação muito importante, Cecília, acho que você consegue colocar aí nos comentários, é que a gente queria convidar todos vocês a conhecerem um site que se chama Pandemic Grief Project, que é um site que o Bob criou, né, em parceria com os parceiros, né, dele lá do Portland Institute, onde ele apresenta dois inventários. Na verdade, fala. São três. Não, são três. Você vai falar de um e eu vou falar especialmente. Um que a gente vai aplicar aqui, mas ele também fez um primeiro que é o da ansiedade. Ansiedade, Fala. Que é um inventário sobre a ansiedade relacionada ao coronavírus e como que isso está afetando as pessoas. Não tem nada a ver necessariamente com luto, mas como viver, né, nesse momento da pandemia trouxe uma ansiedade que eu acho que todos os profissionais que estão aqui, né, pessoas que trabalham ou não... Cecília, você travou, voltou. Tá, eu tirei do coisa. Eu também preferi tirar. Me deu até um nervoso. Pandemic Grief Project. Eu escrevi aí, Alzira, se você subir os comentários, você vai ler. Então, mas só trazendo isso, são 3 inventários, mas eu ia destacar só 2, que é o PGRS, né, para ser bem cariocona, PGRS, que é o Pandemic Grief Risk Factors. Esse inventário, ele está traduzido no português de Portugal. E aí a gente sugeriu fazer a versão português do Brasil. A Cecília acabou de fazer essa versão hoje à tarde. A gente está enviando agora à noite para ele. Mas já está no site esse inventário com português de Portugal. E ele acredita que deve entrar no site também o português do Brasil. Porque a gente tem uma escala que se chama Pandemic Grief Scale, que é a PGS, que já tem uma tradução do português do Brasil. E essa Pandemic Grief Scale, ela tem, gente, diversas traduções. Em persa, em francês, espanhol, né, chinês. Isso é um documento público, isso é muito importante, né? O nome do site é Pandemic Grief Project. 2 escalas estão abertas publicamente para quem quiser utilizá-las, avaliando e identificando riscos de luto, né, para os pacientes que vivem esse luto grave, né, urgente, traumático da Covid. Então é isso que eu disse, aqui a gente já tem uma tradução de um grupo de Ribeirão Preto, que é a Pandemic Grief Scale. A outra que é a Pandemic Grief Risk Factors, para a gente avaliar riscos, a gente só tem de português de Portugal. E aí a gente disse que tem algumas coisinhas que valia a pena serem revistas. Cecília ficou a cargo disso, já fez essa revisão no final de semana. Agora à noite a gente está enviando para ele e deve entrar no site português do Brasil. E aí isso é muito importante, né? Que eu vou trazer para vocês. O que a gente já conversou com ele e que eu acho válido que a gente aqui se una nessa corrente, que a gente pense, né, as repercussões do luto no Brasil pela Covid. Porque nessa conferência, Cecília vai falar um pouquinho da conferência em si, eu ainda estou no workshop do Bob, a gente viu, né, um mapa do mundo todo, né, com diversos pontos de destaques em vermelhos, dizendo para a gente o risco de luto importante no mundo inteiro. E o Brasil é assustador. O Brasil é enorme, o Brasil vive esse desserviço coletivo de governo. A gente não tem uma liderança, a gente não tem uma ação coletiva, a gente não tem informações corretas, a gente tem mortes em massa o tempo inteiro, a gente tem questões muito sérias que eu não preciso, né, entrar aqui, mas é interesse deles entenderem algum recorte do luto no Brasil. E a gente disse que a gente teria esse desejo de oferecer um recorte
do Brasil ou do que a gente pode utilizar com esses dois instrumentos. É isso, Sil. Ser brasileiro é fator de risco para o mundo e para o luto. Então, a gente já alinhou isso com o cuidado ao luto, que é essa ação social que a gente faz desde junho do ano passado, que tinha parado em dezembro, que a gente voltou agora por conta da história de Manaus e que acabou abrindo de novo o projeto como um todo. A gente vai começar a aplicar as duas escalas em todas as pessoas. A gente vai começar a aplicar aqui no Entrelaços com os nossos pacientes enlutados pela Covid hoje. Eu já coloquei isso na sessão de uma pessoa, essa escala. E aí a gente vai, até o final dessa semana, lançar um pequeno vídeo para todos vocês que tenham interesse em utilizar esse instrumento e nos enviar, para que a gente possa coletar dados e depois ter algum banco de dados falando dessa história do luto e do que a gente, a partir desse instrumento, conseguiu diagnosticar num recorte que a gente sabe que é curto, que talvez seja muito estreito, mas para o Bob validar, documentar esse instrumento, foram utilizados como amostra 830. Isso que eu ia falar, que é muito impressionante os dados que eles já coletaram na avaliação de sensitividade do instrumento. Assim, foram 831 indivíduos que fizeram, que eles aplicaram o instrumento. E se a gente fala, esse foi um dado que para mim ficou muito chocante, assim, né? Se a gente fala, que das questões das complicações do luto, de 5 a 10% da população, esse inventário atingiu a marca absurda, gente, de pessoas que estão acima do corte clínico, ele não fala que é luto complicado, tá? Isso é importante. Ele usa um termo super importante, que é luto disfuncional. Dysfunctional grief. E o que ele encontrou, assim, qual foi o número que eles encontraram nessa aplicação para 831 pessoas? 66% das pessoas estavam acima do corte clínico. Isso é mais de 2/3, gente. E um ponto que ele falou importante é que não fazia diferença quanto tempo da morte tinha. Então, não era que isso foi aplicado em pessoas que tinham tido a morte há 1 semana, 2 semanas só. Eram pessoas que já tinham tido a morte lá no início, já tinham vivenciado essa perda lá no início da pandemia. Então, o que ele traz é que você não sei se melhora ou piora com o tempo, mas fato é que quando esse inventário foi aplicado, mesmo depois de um tempo grande após a perda, essas pessoas continuaram a ter um valor muito alto, Então, se a gente pensar que 2/3 das pessoas, gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, é interessante a gente pensar como esse dado, qual seria o resultado para a gente aqui no Brasil. E aí, é claro que o resultado que a gente vai oferecer para eles não representa a amostra brasileira, mas representa um recorte. E é esse o diálogo que a gente travou. Interessa, o Brasil entrar documentalmente, num documento maior de um recorte específico da nossa população, a gente tem como oferecer isso. Lembrando que o cuidado ao luto, até dezembro do ano passado, atendeu quase 500 pessoas, com profissionais do Brasil inteiro. Isso mostra uma ação social, ainda que pequena, que tem consistência. Então, a gente, nessa ideia desse documento público e aberto, construído por ele e pela equipe dele, por que não oferecer também dados possíveis? Então, a gente já fez essa tradução da escala de risco, porque aqui tem lá já a escala... a nossa tradução foi da escala de risco. A que tem lá é a escala da pandemia, de luto da pandemia. Então, a gente fez essa tradução. A ideia é mandar para ele, foi esse o combinado, que a gente ia mandar para ele ver se estava ok, e a gente começar a utilizar. E a gente começa a utilizar no cuidado ao luto, tudo indica que no final dessa semana, e aí a gente vai lançar também
essa ação de quem tiver interesse em usar o instrumento e enviar os dados para a gente para fazer esse banco de dados, a gente vai construir essa maneira aqui para que a gente possa, daqui a um tempo, mostrar esse recorte. Ele mesmo ofereceu a ajuda do estatístico que eles têm, né, no e-mail que ele enviou ontem ainda para a gente, porque desde esse workshop a gente começou a se falar e pedir que ele oferecesse isso aqui também para a gente. Então, acho que Não, só ia falar que eu acho que é só importante a gente marcar aqui que esse instrumento não é um instrumento de diagnóstico, gente. É importante, né? A gente fala isso. Se você não é. Eu brinquei na reunião do cuidado ao luto que não é um teste da Capricho. Quem é da época da Capricho. Que você fazia lá e você é isso ou você é aquilo. Não é esse o objetivo, isso muito claro. Ele deixa isso muito claro, que a ideia não é, de alguma forma dizer essa pessoa é isso ou é aquilo, mas é um dado, né, para a gente pensar nas repercussões, né, do luto na pandemia para essas pessoas, assim, né? Então não é para a gente dizer, isso aqui é complicado, então eu tenho que ter um tipo de atenção XYZ. Tem uma parte que, óbvio, que a clínica é sempre soberana, nós somos clínicas, mas esse é um instrumento utilizado para pesquisa, dados de pesquisa. Quem são essas pessoas, né? Como as pessoas estão reagindo a essas perdas que a gente está vivendo nesse momento. Então é importante a gente colocar isso. E o que é mais importante dizer também é que ele diz, eu peguei aqui uma anotação, né, como a Cecília falou, que é uma conferência americana, ele diz isso. O que a gente está vivendo não é um problema da América, não é um problema do nosso país, né, assim, não é. E temos representantes de todos os lugares do mundo aqui. E o que a gente espera nos próximos anos de transtorno de luto prolongado é uma realidade. E é uma realidade, né? Assim, então, cada vez mais, a gente fala o tempo inteiro nessas capacitações, nos instrumentos utilizados. Esses 2 instrumentos são públicos, são abertos. Eu estou aqui com o site aberto. Porque não dá para mostrar para vocês, são instrumentos fáceis de fazer, mas a gente diz isso o tempo inteiro no Entrelaços. Cuidado com o momento em que você usa o instrumento, para que você usa e qual a intenção de utilizar isso, né? Porque você vai acionar respostas emocionais de situações muito importantes. A gente está falando da Covid ainda como um recente de agora, né? Hoje eu fiz um atendimento que é isso, né? A pessoa vai fazer 1 ano que morreu, mas a descrição da morte é avassaladora, o último olhar, o último momento. Então, não é um instrumento para sair aplicando sem entender o sentido disso, né? É muito importante a utilização, e essa é uma fala dele que apareceu o tempo inteiro em aulas que ele deu e em aulas de outras pessoas, os 3 P's que a gente sempre fala, né? Assim, presença, processo e procedimento. A hora em que você usa o procedimento, o sentido que ele tem para você ser presente e entender o processo da pessoa, né? Respeitando o pace, que seria um 4º P. Então, que a gente não esqueça disso, porque esses instrumentos, esses 2, são extremamente sedutores. Quando você olhar eles no site, você vai querer usar com seu paciente amanhã, né? Mas o sentido que você utiliza, é isso que a Cecília falou, não é um instrumento diagnóstico para enquadrar essa pessoa em risco médio, baixo, alto, entendendo que ela está vivendo um processo extremamente traumático ainda, e numa dimensão que eles falam isso, não se sabe muito, não sabemos, vamos aprender no durante. Bom, e aí a gente vai trazer um pouco mais de informação disso depois, e esse workshop, então, a gente replica aqui em julho, e a gente depois traz mais informação, de um dia inteiro, né? Vai ser um dia inteiro de aula, como a gente teve com ele. A gente utiliza o Zoom com tradução, isso é importante, a gente utiliza o Zoom do Instituto Paliar, que é um Zoom super profissional, que a gente tem lá os canais, né, de tradução, então a gente tem tradução simultânea via Zoom. Então fiquem tranquilos por conta da questão da língua. E a gente tem o tradutor, o André, que é um super craque que está com a gente. E aí a gente chega então nas conferências do dia 8, 9 e 10. Quer falar, Cecília, um pouco sobre elas?
Não, é porque a gente já foi arrebatada na primeira conferência, né? A sessão de abertura que Uau. tinha simplesmente Bob Niemeyer, né? Que a gente não precisa nem repetir quem ele é para a gente e para os estudos de luto. Ele é muito chocante, assim, na apresentação ele tem mais de 500 artigos escritos, gente, artigos, capítulos de livro, isso é muito chocante. Ele é um dos maiores expoentes mesmo do luto no mundo, da contemporaneidade, e acho que dos estudos de luto, ponto, né? Então, tinha ele, o Stephen Connor, que é um cara que trabalha com cuidado paliativo, o Kenneth Doka, que é quem fala, né, sobre o luto não autorizado, Disenfranchised Grief, Catherine Shear, a Tachel, que era a pessoa que eu menos conhecia, que eu nunca tinha ouvido, quer dizer, eu tinha assistido uma A conferência gente dela fez, durante o ano passado na isso. DEC. E nessa conferência dela, da Tachel, ela estava com o irmão gravíssimo morrendo no CTI de Isso. Covid. E você via, né, de alguma forma que ela era mais jovem ali, né, É. porque são dinossauros, né, do luto que estavam ali junto dela. E é muito bacana ver essa renovação. Ela ficava meio insegura às vezes, né? Eu Nossa. até falava, "Ai, gente, a pessoa tá lá e fica insegura, então faz parte também." Foi E bem tinha uma, difícil, a conferência dela foi bem difícil. Ela se atrapalhou é, demais, ela falou toda atropelada. A gente teve muitos problemas de conexão. Isso é muito legal, legal, né? Não querendo falar que a parte eu ruim acho foi que legal, humaniza, né? é, Humaniza. E o que mas eu acho que era interessante dessa conferência, teve uma outra pessoa que é a dona Schurman, que é uma americana que trabalha no Dog Center. Quem trabalha com crianças tem que conhecer, que é um instituto que fica no Oregon, nos Estados Unidos, em Portland, onde é o instituto agora, onde que o Bob tem, né, que é um dos cabeças do Portland Portland Institute, é. Institute. É. Ai, peraí. Tá Não, que é o dizendo que For não. Laws in Transition, Portland Isso. Institute. Isso. E aí, o que era interessante é que nessa conferência eles tinham de 5 a 7 minutos para falar. Vocês têm noção do que é isso? É. Eu falava, não dava nem tempo de respirar, fazer aquela pequena introdução, e é isso. E mandavam bala e vamos falar, E e super muito respeitaram o tempo. direcionados. E ela, eu acho que ela teve essa maior dificuldade, assim, né? E o que a gente ficou muito chocada, assim, foi porque nessa conferência tinham duas pessoas de visões diametralmente opostas em relação ao luto complicado. A Catherine Shear, que para a gente também é uma super, mega, ultra referência, né, que é a pessoa do Complicated Grief, do luto complicado, que hoje já tem o nome estabelecido na CID-11. Ai, volta e meia, a Cecília trava. Cecília ia falar da legitimação. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que só ela trava. O telefone da Cecília aqueceu e fechou. Ela vai pegar uma cadeira e vai vir para cá. Vamos ficar as duas como sempre ficamos. Volta e meia, vocês estão me ouvindo, né? Então, beleza. Ela vai pegar uma cadeira e vai vir para cá. É bom que a gente está em casa. E que foi muito interessante essa apresentação, porque elas tinham, né, a Catherine Shear, e aí eu estava falando disso, né, que hoje o termo usado é Prolonged Grief Disorder, chegou-se a esse consenso, que é o termo que está no CID-11 e é o termo que vai para o DSM-5. Estamos aqui afiadas para o curso de luto complicado essa semana. Totalmente. Também. E tinha a dona Schurman, que é essa pessoa que trabalha com crianças especialmente, ela cai, gente, em cima com a maior elegância, dizendo que, na verdade, não é Prolonged Grief Disorder, PGD, né? PGD, é Pathologizing Grief Disorder, que o que está se tentando fazer com a categorização do luto nos manuais é colocar o luto como uma doença e que não é. E aí ela vai matando ponto a ponto, assim, né? Porque não existe isso, né? E é muito interessante a forma como ela se coloca, muito clara e muito dura, né? Acho que é por isso também. Ela tinha 5 minutos para falar, então ela vai e depois entra a Catherine Shear. Com cara de paisagem. E no final a gente brincou, né? Que parecia um café de amigos. Eles estavam ali batendo papo e conversando sobre e tal. É uma diferença ideológica importante. Conceitual, né? Do processo
do luto, assim, é claro, e tem muito sentido, porque vem a Prigerson, né, com toda essa força do termo transtorno de luto prolongado, e essa força da Prigerson em todos os estudos, e é uma pessoa que publica demais, transforma também o olhar do que é complicated grief. A gente diz o tempo inteiro que o luto prolongado não necessariamente ele é complicado, mas que todo luto complicado ele tem o luto prolongado associado. E a Cecília falou que a dona Schurman fala com elegância, eu achei que ela foi um trator, né? E ela foi um trator, talvez pela pressa, mas porque ela precisava criticar e ser meio que o advogado do diabo dessa história toda dos estudos de luto prolongado. E ela fala, né? Ela perdeu a mãe em novembro ou em outubro, né? Então ela fala da experiência dela de perda, isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção. O tempo inteiro eles falam das histórias de perdas, né, pessoais. E ela fala como que eu perco alguém e eu não vou reagir de forma aguda. Então a gente ficou, inclusive, um pouco questionando do que ela estava chamando, né, de luto prolongado e de luto complicado. Porque a gente sabe que no meio disso tudo tem o luto agudo, né? E a experiência de luto agudo que a Catherine Sher diz o tempo inteiro, que a gente concorda muito, é que o luto agudo, ele apaga e acende. Ele apaga e acende. Então, em tempos difíceis, a gente volta a agudizar o luto, né? E ela em nenhum momento diz que isso é patológico. A Catherine Sher não diz isso. Então, a gente ficou tentando acompanhar uma velocidade de forma... Eu ouvi outras falas dela. Ela tem uma coisa meio durona, assim, sabe? Até em falas que ela tá falando sobre coisa... Teve um vídeo que eu assisti até hoje mesmo, antes de falar aqui pra você, falei, vou caçar essa mulher melhor. Quem é ela? A gente acabou de comprar um artigo dela. Um artigo que ela fala sobre isso, assim, que é bem interessante, né? Questionando essa questão do luto complicado como categoria diagnóstica, mas ela tá falando lá o que os enlutados querem. Os enlutados querem ser escutados, que é uma fala super empática, acolhedora. Gente, mas é uma dureza. Mas então, mas é o jeito. E que para algumas pessoas esse estilo não funciona, né? Então acho que é sempre importante da gente pensar que tem o jeito de cada um. No primeiro dia, foi o que eles chamam de opening session. Então, a sessão de abertura com essas pessoas incríveis. O Stephen Connor, para quem trabalha em cuidado paliativo, ele é hoje uma das pessoas que ele está à frente da International Hospice Association e tal. A gente já tinha visto uma fala dele também na pandemia do ano passado, mas no ano passado, ao longo daquela fase mais cruel de início da pandemia. E ele é muito cuidadoso e gentil, né, na hora da fala, mas a gente destaca, e o Doca, né, que vai falar do aspecto social do luto da pandemia. Ele traz um histórico das pandemias e das respostas de luto, e uma das colocações na hora da discussão que chamou muito a atenção é que uma pessoa se sentiu ofendida por ele trazer a epidemia da AIDS como um comparativo do que a gente está vivendo aqui. E ele só quis trazer a dimensão social do que a pandemia da Covid traz para as nossas vidas, né? E aí um ponto que eu acho que é importante da gente trazer também, né, que duas conferências trouxeram a questão dos profissionais, né, que a gente, de como a gente está lidando com isso tudo, né? Duas coisas que a gente chama a atenção desse dia. Essa questão dos profissionais, que é como se manter compassivo e cuidadoso com seus pacientes, se você também está atravessando essa pandemia junto, né? Que eu acho que, claro, que conecta, mas como estivemos e estamos sobrecarregados, lidando com muitas dificuldades nesse processo de uma demanda que é multiplicada a cada dia. Aqui no Brasil a gente vê isso, né? A quantidade de pedidos de atendimento que a gente recebe toda semana, né? Acho que vocês aí, né, quem é profissional da área, tá sentindo isso, então eu achei importante pontuar isso. E uma outra conferência que a gente achou muito interessante foi da Wendy Lichtentraum, que a gente, meu Deus, como é que Mas fala só antes de você falar da Wendy, eu queria destacar uma fala da dona Schurman, que a gente falou dela aqui, né? Mas eu queria destacar uma fala maravilhosa dela, que ela diz assim: o luto não é disfuncional, a pandemia que é.
Então, ela faz uma crítica acertada, arraigada dessa questão do luto ser disfuncional, porque foi o tema, o termo dessa conferência. Luto disfuncional e luto da pandemia. Eles não falam de luto complicado, de luto agudo. O tempo inteiro era luto disfuncional e o luto da pandemia. E ela diz, o luto não é disfuncional, a pandemia que é. E também, assim, uma outra coisa que eu queria destacar do DOCA, que foi muito importante, né? Ele diz que a pandemia tem um efeito social com um impacto social muito grande e que criou, ao longo dos séculos, mudanças sociais criativas, né? E que a gente não pode esquecer isso, que a pandemia destrói, mas constrói. E que tudo isso e essa articulação de conexão que a gente faz para dar conta dos laços sociais é uma forma de saúde e de sobrevivência. Então, no contraponto do luto, a gente tem falado muito nas aulas, né? Assim, da gente sempre encontrar neutralizadores da dor, como as contrapartidas que nos ajudam a atravessar esse tempo de sofrimento. E ele destaca isso, né? Chamando isso de criações sociais, criativas, para dar conta dessa dizimação social. Porque o Bob Niemeyer trouxe uma coisa, voltando, né? Porque acho que são falas bem pontuais. Assim, ele traz uma coisa que eu acho que é importante, que é o desafio. A gente fala dos desafios do luto na pandemia, né? Mas é isso, assim, desafios de viver e morrer na pandemia. Porque é um desafio morrer. Né? E a gente fala de tudo isso, né? Que você não pode ver o corpo, que você não está com a sua pessoa querida, que de repente essa pessoa desaparece, toda a repercussão disso no luto. Mas o desafio de viver. Não está fácil viver também. É difícil morrer e está impossível para muitas pessoas viver na pandemia também. Então, como é importante a gente pensar nesses aspectos também, né? Como a gente fomenta, e aí essa fala, né, do profissional na pandemia é isso, assim, não é só a maleta de primeiros socorros, mas qual é a sua caixa de ferramentas, quais são os recursos que você já tem em você, você não precisa pegar, não precisa ser só de risco, mas o que eu tenho e que de alguma forma me ajuda a viver, a navegar em tempos difíceis, né? E aí a gente chega na Wendy Lichtenthal, porque a Cecília, a gente fez uns stories com esse sobrenome que é dificílimo. Esse é o destaque do primeiro dia. A conferência de abertura e a Wendy Lichtenthal. Eu tive o privilégio de assistir a Wendy pessoalmente lá no Memorial Sloan Kettering, lá em Nova York. Eu fiz um workshop de um dia lá com Braidbar, e que ela estava presente, grávida, com barrigão assim enorme, e foi a gente fez, né, no workshop a gente fez a própria ação, intervenção, e eu fiquei num grupo que todas as pessoas tinham perdido os melhores amigos. E quem me conhece sabe que eu perdi a Cris, minha super melhor amiga, em 2015, que foi exatamente no ano que eu estava lá em Nova York estudando. E foi quando a gente viu que todo mundo se juntou ali aleatoriamente, né? Porque era aleatório, você vai para cá, e eu caí num grupo, e aí a gente tinha que falar de uma perda nossa, e aí eu falei que eu tinha perdido a minha best friend, e aí a outra, eu também, e aí éramos 5 pessoas num grupo que coincidentemente tinham perdido os melhores amigas, e aí uma delas inclusive cuidava dos filhos, era enfermeira do cuidado paliativo do Memorial, e ela cuidava dos filhos da melhor amiga, imaginem isso. E, obviamente, todo mundo começou a chorar. E a Wendy passa como a pessoa que está ali ajudando e começa a chorar quando vê a gente chorando. Então, uma pessoa que tem uma força enorme no cuidado de crianças, que é responsável pelo serviço de luto do Memorial Sloan Kettering, e que a gente estava super ansiosas para ver a conferência dela, que falava sobre procuradores de saúde e as tomadas de decisão em situações de CTI. Isso. E que é bem interessante, porque é uma intervenção específica e o nome é Empower.
Depois, se vocês quiserem pesquisar, pesquisa. Não tem ainda, gente... não. Mas não tem publicação. Ela falou isso porque as pessoas pediram. É uma publicação que ela está fazendo com a Holly Priggerson. E cada uma dessas letras do Empower quer dizer alguma coisa. Então, ela explicou todo o protocolo e falou muito sobre isso, assim, sobre as conversas, né, que às vezes a pessoa entubada, a pessoa fora de consciência, que tipo de conversas você pode ter. Então, bastante interessante. Para quem trabalha, né, nessa área, vale a pena esperar e aguardar e ir atrás dessa publicação quando sair, porque é bem, bem, bem interessante. E ela tem um jeito muito doce, muito cuidadoso, assim, né? Eu acho que ela é muito especial mesmo, e mora em Nova York. Né? Mora em Nova York. Trabalha no Memorial. E eu tenho essa história, assim, né? Porque ela chamou a gente para ser o grupo voluntário, né? Foi uma coisa muito forte. E uma coisa importante que eu queria destacar, e eu vi que a Fernanda está aqui, que é mastologista, Laura, né, assim, pessoas que trabalham com esse tipo de questão. Ela utilizou um termo que eu adorei, que é o anticipated guilt, que é a culpa antecipatória que pode ser trabalhada nessas situações que envolvem diretivas antecipadas de vontade, procuradores de saúde. Esse protocolo que ela apresenta é um protocolo guiado, de sessões guiadas, onde você vai construindo com esse procurador de saúde a separação, né, e a decisão, a tomada de decisão de parar, de investir de forma quase distanásica, que ela não usou esse termo, a manutenção fútil de vida. Então, como que você pode ir nesse passo a passo, construindo sentido para o legado, para a história e trabalhando o que ela chama de culpa antecipada e não luto antecipado. Isso é incrível, né? E aí, obviamente, que ela traz, né, os resultados e as respostas, essa publicação feita com a Holly Priggerson, onde elas vão trabalhar luto prolongado, intervenção precoce em luto prolongado nesses procuradores de saúde e transtorno de estresse pós-traumático pela história, às vezes, né, difícil de um cuidado traumático, de você acompanhar a morte de alguém que você ama nessas condições. E eles fazem uma coisa importante, né? Eles chamam de booster call. Eu ia falar que eu achei incrível esse termo. Nome, né? O termo. Porque tem um número X lá de sessões, mas ela fala que às vezes não vai dar para ser. Né? Eu tenho lá o protocolo de 10 sessões, não me lembro exatamente quantas sessões eram. Mas às vezes você não vai ser possível você fazer, e aí, mesmo quando você completa, tem os boosters call, né? Que é esse momento que você vai dar um up, né? Vai, de alguma forma, vai poder ajudar aquela pessoa a sustentar o processo de decisão e a fazer um cuidado continuado. Isso é muito importante, né? É um cuidado que, mesmo que a pessoa não esteja mais ali presentemente, o cuidado continua. Eu gostei muito desse termo também. E aí os resultados mostram redução de estresse pós-traumático e redução de evitação do processo de luto, que para a gente é uma marca de risco, o processo de evitação. Eles fazem uma avaliação de follow-up, de pós-intervenção de 1 mês e de 3 meses, que é uma coisa que a gente já inclui aqui muito nos nossos casos de risco, o follow-up continuado para intervenções específicas, que a gente aprendeu muito, né, a importância desse follow-up, desconstruindo a ideia de alta, porque a gente não trabalha com essa ideia, e entendendo, né, esse paciente que chega e que que a intervenção acontece, ele sabe que ele sempre pode voltar em qualquer momento, né, e que, eventualmente, vamos fazer sessões de follow-up, que podem ser por busca ativa nossa ou deles. Então, acho que essa é uma forma da gente também adaptar e construir para o que tem sentido aqui. Então, só para a gente seguir, né, como era organizada a conferência, né? Todo dia, então, tinham essas várias pequenas conferências e tinha como se fosse a keynote presentation, que era tipo assim, a conferência mais importante do dia. A aula magna. E que no primeiro dia foi uma que a gente não gostou muito, que era de um cara que viveu, Randy Fritz. Ele viveu uma situação de incêndio na casa dele, então ele fala, né? Ele já trabalhava com emergência. Ele era um socorrista. Ele era socorrista, trabalhava com situação de emergência e desastre, e a casa dele pega fogo.
né? Ninguém morreu, mas ele teve um transtorno de estresse pós-traumático gravíssimo, né? Porque é sempre grave. E ele fala do crescimento pessoal a partir disso. Mas a gente não gostou porque ele começou a ler, ele escreveu um livro sobre isso, que deve ser super interessante. Mas em vez de ele falar da experiência dele, ele lia os trechos do livro num tom, assim, e a foto que tinha dele, ele estava 100 anos mais velho. Né? A gente está na sala errada, a gente está na conferência errada, não é possível, né? Então, não foi uma coisa que a gente ficou muito interessada. Assim, né? A Keynote Presentation não foi legal do do primeiro dia. Assim. Mas a gente selecionou, então, 2 conferências de cada dia para trazer. E no dia 2... foi super interessante. Foi a sobre morrer, funeral, né? Os memoriais. E que eram pessoas que a gente acha que... E aí fala um pouco da ADEC, assim, né? Essa apresentação, ela tinha um agente funerário, dono de uma funerária, tinha um capelão, tinha uma psicóloga, conselheira ali que trabalhava isso, tinha uma pessoa que trabalhava num serviço, num hospice, e a partir disso ela falou como se transformou o morrer dentro da instituição também com a Covid. E é muito interessante, assim, né? Porque o papel do capelão, esse é um cara muito bacana, né? Ele tem um trabalho, assim, muito interessante no sentido da intervenção mesmo, assim. E o que também, a gente, né, são tantas coisas que eu ia falar, assim, e também que me chamou muito a atenção foi o cara, o dono e era tipo assim, Silva e Filho, serviços funerários, assim, sabe? Era uma coisa bem sobrenome, agentes funerários, assim, que é interessante e que eu até postei no Instagram, não sei se quem viu, que ele tira uma foto, né, do serviço funerário, da agência dele, onde aconteciam os velórios e que não podiam ter pessoas ali, mas que eles colocaram em vários bancos mensagens. Tinha um balãozinho assim branco, a coisa mais linda assim, e as mensagens, eu tô te mandando um abraço e tal, das pessoas que escreviam, eles imprimiam e colocavam para que as famílias não se sentissem sozinhas, porque é uma questão, né, que a gente tem escutado aqui da ausência, da falta de suporte, da presença física das pessoas nas despedidas desse momento. E uma fala importante nessa mesa que eles falam de 3 culpas, né, 3 tipos de culpas possíveis na Covid. A gente sabe que, né, no ano passado a gente assistiu algumas aulas que falavam muito da culpa do sobrevivente, que destacavam a culpa do sobrevivente como uma marca de uma reação emocional, um axioma, né, dessa pandemia. E aí agora a gente já vê isso sendo estruturado e organizado a partir dos achados. Essa mesa tinha uma conselheira em luto, como a Cecília falou, e aí uma pessoa que trabalhava em hospice. Eles falaram muito dos grupos, né, e que 80% das pessoas, né, dos participantes positivaram, né, da Covid, então puderam viver, né, a experiência. Mas eles falam dessas 3 culpas, que a primeira seria a culpa do sobrevivente em si, a segunda, a culpa de ter causado a morte do outro doente querido por estar contaminado, por ter levado, né, a Covid, o vírus para casa, e a culpa moral, né? A culpa moral é uma coisa muito incrível, né? O rótulo da Covid, como a gente escutou isso, eu não me cuidei, eu me expus, eu não fui suficiente, né? O que você fez, né? Isso foi uma coisa muito forte que colocaram várias vezes. O que você fez de errado para você estar contaminado? Você não usou máscara direito? E lá, né, eles têm muito essa coisa até mais direta, assim. Você não manteve a distância, né? O 3 meters apart, né? O 3 feet, né? Você não manteve a distância. Então, o que você fez de errado para culpa você moral. ter trazido essa doença para o seu familiar ou para a pessoa que você gostava tanto, assim. Então, acho que esse é um ponto importante. Essa foi uma mesa importantíssima e esse capelão é um destaque, assim. Que pessoa incrível é esse profissional que a gente assistiu uma aula dele, onde ele andava pelo hospital com um cinturão, com advice, né, com os iPad, celular e etc. E ele dizia, enquanto eu estou me despedindo, ajudando alguém a se despedir da sua família, tem uma criança que chega na emergência com uma emergência que também precisa de cuidado, né? O que não parou de acontecer e se somou com a Covid.
que fala importante desse capelão e que lugar importante ele tem e ele construiu institucionalmente para assistência e para o cuidado ao luto. Importante também destacar que nesse hospice, que uma das participantes esteve na mesa, que foram extinguidas as visitas, que os pacientes entravam em confusão mental porque de repente desapareceram as pessoas, eles tinham plantão de profissionais que trabalhavam com luto. Então isso fala, né, da especificidade desse cuidado, da intervenção, que todos os dias tinha uma pessoa, um plantonista, um conselheiro, um psicólogo, mas alguém que pudesse ajudar, né, o trabalho de luto. Porque era interessante para quem trabalha com cuidado paliativo, porque era um hospice, e aí é isso, não tinha CTI, não tinha emergência, não tinha um monte de coisa, e com a questão da Covid, o hospital mudou de perfil. O Calvary Hospital. Que é em Nova York também, e aí eles mudaram o perfil, eles viraram intensivistas, né? Então, os profissionais que estavam ali alocados, que ajudavam as pessoas a morrer, né, sem... Né, com todas as seus aparatos, né, de cuidados paliativos, de fim de vida, eles tiveram que transformar a intervenção deles. Então, imagina o que é de você passar, né, de trabalhar num hospice, que tem todo o cuidado ali na hora de morrer e tal, para uma estrutura de um covidário. Então, ela fala dessa experiência muito intensa para os profissionais que estavam ali, né, de ter que mudar a forma como eles trabalhavam. Isso. E a Keynote, você vai falar? Vou falar rapidinho, né? A Keynote desse dia foi sobre licença de luto. Maravilhosa. Que a gente achou incrível, assim. Eu achei muito incrível o currículo dessas pessoas que eu queria destacar. Eram 2 austríacos, né? Então eles falam, né, da experiência europeia com licença de luto, né? O tempo que as pessoas têm para se ausentar dos trabalhos, e que isso como se isso fosse uma grande conquista na Europa nos últimos anos. E um dos caras era o Thomas, e o nome lá que eu não lembro. Aqui, ó. O sobrenome. Eu botei que é nome o Thomas. Isso. E aí a Daniela Musiol. E olha só a formação do Thomas: historiador, cientista político, mediador e conselheiro. Daniela Musiol, política, porque ela durante muito tempo ela foi do parlamento austríaco, advogada, assistente social, mediadora e conselheira. Fiquem atentos. Não, já tô. E isso é um ponto importante, assim, né? Essa pluralidade de formação. E o que eles trouxeram muito foram das conquistas de bem-estar social na Europa em relação ao tempo de licença para luto. Eu fiquei um pouco impressionada, assim, porque parecia uma grande novidade. E a gente se queixa aqui no Brasil. A gente escuta muitas pessoas, mas eu só tenho 5 dias, algumas empresas têm 8 dias, depende do grau de parentesco. E o que elas estão, e que isso é remunerada, uma licença aqui no Brasil remunerada para quem tem carteira assinada, faz parte dos benefícios, né, dos direitos trabalhistas. E eles trouxeram que na Europa. Na Inglaterra você só tem 3 dias depois que você perde o filho. Na França, 5 dias para a morte de um filho. Na Nova Zelândia você tem o que eles chamam de licença, de long care. Leave, que você pode tirar repartido, né? Assim, isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente fala, tem 5 dias de licença de nojo, né? Que é o nome que a gente usa, que tem aqui no Brasil o nome correto, né? O nome esquisitíssimo, mas é esse nome. E aí o que eles falam é que você tem tanto tempo durante 1 ano ou 2 anos para usar essa licença. Porque é isso, né? O luto não é um processo que acontece assim, né? Os 5 primeiros dias são os piores. Pode ser que não seja, pode ser que você precise dessa licença mais para frente, né? Então, acho que isso é importante. A Monique está perguntando da quantidade de dias. Isso a gente depende, só para pontuar, depende da empresa. Tem uma coisa do governo, né? Da Previdência, mas tem uma coisa de empresa que varia, que pode variar aqui no Brasil também. Eles destacaram as campanhas das redes sociais, como a do Facebook, né? Da Sheryl, que transformou também a questão, né, dentro de grandes organizações referentes ao tempo aí de cuidado ao luto das pessoas. Destacaram acidentes como dos Alpes franceses, daquele piloto suicida, né, que se jogou, enfim.
Foi uma aula muito legal sobre licença de luto, mas que eles fazem esse histórico social, né, da Europa especialmente, então... E do gasto que os governos têm com essa Isso. licença. Ele fala, é coisa nada. Ele fala assim, é peanuts, é nada, né? Sei lá, 24 milhões de dólares o governo gastaria por ano com essa licença de luto e que é um absurdo eles não terem feito isso até então, que agora estão fazendo. Lembrei da Luciana Dadalto porque a aula deles, o tempo inteiro que eles destacavam um país, eles destacavam uma história pontual de luto que marcou as discussões das questões que envolvem a morte e o morrer no país. Então falaram do primeiro-ministro da Inglaterra que perdeu o filho aos 6 anos de idade, né, assim, e o Ivan Cameron, eu acho. David Cameron é que tá. Ivan é ótimo, né? Mas David Cameron, mas que eles destacavam, né, um caso muito expoente nesse lugar, né, e que transformava a discussão a partir dali. Porque as histórias pessoais transformam, né, gente? A gente está falando, assim, dos grandes expoentes. Ninguém está por acaso fazendo o que a gente faz, fazendo o que se faz. Mas como as histórias pessoais de perda e de luto transformam as leis de um país. Né? Elas trouxeram também lá uma pessoa da Áustria, né, que viveu um tratamento de câncer e que faleceu, né, e que ela ia para o Congresso com a cabeça careca, né, sem nenhuma peruca, nenhum lenço, tá mostrando a força de que ela conseguia trabalhar assim, mas que de alguma forma também mexia até nisso, assim, né, no acompanhamento de familiar em situação de doença que a gente tem aqui também. Então acho que é importante a gente destacar o que a gente tem aqui, né, que o nosso serviço de saúde, que a gente tem benefícios que são importantes aqui. A gente não pode só, a gente queixou, né, que ser brasileiro é fator de risco, mas a gente tem algumas proteções que protegem mesmo, né? Bom, aí a gente vai para o terceiro dia e o último dia, onde a gente teve discussões de um tema muito importante que a gente tem falado pouco, eu acho que por aqui, que são o que eles chamam de non-death losses, ou seja, as não mortes da pandemia que tem a ver com aquilo que a gente perdeu, que não só a segurança, a estabilidade, mas planos, o casamento que estava marcado. Eu tenho uma pessoa que eu cuido, né, assim, uma família que eu cuido, que uma das integrantes dessa família cancelou o casamento 9 vezes. 9 vezes, né? E a dor disso, as readaptações possíveis. O Doca falou uma coisa muito importante, que ele viveu essa experiência no 11 de setembro, quando todos os lutos que chegavam e que não eram relacionados ao 11 de setembro eram julgados socialmente como se não tivesse uma expressão absoluta. E a gente escutou ano passado o Chris Hall, lá da Austrália, falar disso, que a Austrália tinha acabado de viver aquele incêndio colossal, né, e com uma devastação, famílias abrigadas, asiladas, e que eles viviam essa questão, mas eu não perdi, eu estou vivo, mas eu perdi tudo, mas eu não morri de Covid. Então, eles destacam uma aula muito importante. O termo que eles usam, né, grief overload, né, que é a sobrecarga do luto, né, perdas cumulativas. Né? O nome da conferência. Isso é bem importante, pelo nome da conferência, que é uma sobrecarga de luto que não tem a ver com morte. Quantas perdas econômicas, sociais, né? Quanto que a gente sabe que as pessoas estão vivendo, e aí aquela fala do Bob Niemeyer, né? Viver e morrer na pandemia está muito difícil, né? E traz impactos importantes que a gente recebe na clínica e no trabalho diariamente, né? Então, essa aula foi dada pelo... Cadê ele? Eu botei aqui o nome que é uma pessoa que a gente teve a oportunidade de ver ele e eu vi em Lisboa. É muito bom. Agora aqui, me perdi aqui nas anotações. Enfim, mas são pessoas super interessantes que a gente fala pouco aqui, né, no Brasil, e que a gente sabe que são pessoas com muita atuação fora, fazendo trabalhos e realizando trabalhos super interessantes. E o destaque, sem dúvida alguma,
para o terceiro dia foi a Keynote Presentations do Ted Rainerson. E quem a gente sempre chamou ele de Rainerson. E a gente aprendeu que é Rainerson. Com a Catherine Shear. Com a Catherine Shear. Que estava fazendo o comentário, né? Que era a mediadora, que a colega dele, eles colegaram, porque a Shear, a gente fala isso no curso de luto complicado, ela começa os estudos de luto complicado chamando de luto traumático. A gente tem vídeos da Catherine Shear bem mais nova falando traumatic grief, não complicated grief. E um dos lugares que ela se dedica a estudar, além daquele que eu sempre falo, da Califórnia, gente, me deu um branco. Estudei ontem para aula dele, vai vir, cansaço. É o Rainerson e o outro que agora me fugiu. Ela se dedicou muito aos estudos do luto traumático. O Horowitz, Mardi Horowitz. E o Rainerson. Então, ela se dedicou muito aos estudos do luto traumático até chegar na trajetória do Complicated Grief. Então, obviamente, ela foi a mediadora dessa fala do Ted Rainerson, que a gente sempre brinca que a gente, às vezes, vira espírito obsessor de alguns teóricos estudiosos. A gente agora está um pouco espírito obsessor da Alba Payás, que a gente fala Payás, mas eu também já... Errado, não é a tradutora... Vou falar errado, mas a tradutora já falou que não é Payás, é Parras, uma coisa assim. É catalão. Né? É catalão. E o Ted Rainerson, a gente assistiu algumas aulas dele, ele é uma pessoa já idosa, com uma longa trajetória, que fala sobre mortes violentas e luto traumático. A história dele foi, né, clínica, e ele é um clínico nato. Ele é um psiquiatra, né? Ele é um médico psiquiatra, isso é importante, porque ele fala dessa marca da diferença. Ele fala que é diferente um luto por morte natural, e ele faz essa diferenciação, luto por morte natural e luto por morte violenta. Né? Tem uma diferenciação importante aqui, que ele coloca isso, né? Que tem, na morte violenta tem uma ação humana que faz com que aquilo aconteça. E pode ser homicídio, suicídio, ataque terrorista, ele vai falando várias coisas assim, né? Mas que tem uma diferença na resposta de luto. Né? E aí... Mas ele tem essa técnica, né, que ele já utiliza há trozentos, de restorative retelling, que é o que o Bob Niemeyer também faz, de você recontar a história da perda, mas com intervenções treinadas, apropriadas, dessa escuta que leva tempo, de você rever a história, não retraumatizando, né, assim, mas esse retelling story ou retelling, restorative retelling tem muito a ver com você voltar ao cenário e poder olhar o cenário de diversas formas, e que tem muito mais sentido da expressão narrativa em busca de sentido e construção de significado do que as experiências que a gente sabe de trabalho com trauma. Então, muito atenção para isso, porque não é a mesma coisa. E fala. Ele eu acho que ele traz uma coisa muito bonita, assim, né, nesse trabalho, que às vezes parece o mais horroroso, a gente que teve, né, tá na última semana vivendo, né, nas últimas semanas vivendo esse caso terrível, né, da morte do menino do Henry, né, e ele fala disso, como é possível, mesmo nas cenas, nas histórias de um horror terrível, encontrar possibilidades. Eu acho que essa é onde a gente se agarra, assim, porque às vezes a gente pensa, não tem nada que fazer com essa pessoa, né? É um horror completo, não tem como, não tem. E ele fala disso, assim, mesmo nas piores situações, o que você pode fazer por essa pessoa. Exatamente. E aí ele traz uma coisa muito linda, interessante, porque ele fala da história dele. Isso. Que ele perdeu a primeira mulher dele nos anos 70 por suicídio. A mulher dele se matou. E aí ele fala disso, né? O que eu pude fazer por ela, que foi importante ele fazer esse caminho, do que ele pôde fazer por ela, mesmo quando ele a encontrou morta, né? Tendo tirado a própria vida. E aí ele diz isso, eu pude cuidar dela de alguma forma, na forma como ela foi enterrada. Os filhos, ele tinha 2 filhos na época, um filho de 3 e um filho de 5 anos. Né, e que ele teve que cuidar dessas crianças. Ele fala dessa história e ele diz, eu não conto essas histórias para os meus pacientes, mas eu conto para os meus alunos. Né? Então, eu achei bem interessante esse ponto. E uma coisa interessante que ele trouxe
que ele traz um vídeo, né, na aula dele, é que ele convida alguns pacientes para voltarem anos depois. Essa mulher De tinha 5 a 6 ela tinha anos, voltado 7 anos depois de uma morte super violenta, para contar como é que as pessoas estão, que eu acho que é bem interessante. A gente às vezes não tem esse depois, né? A gente faz aquele trabalho, como a Erika falou, a gente não trabalha com a questão de alta, que a pessoa sempre pode voltar, mas ele faz o convite. Depois de tanto tempo, ele chama a pessoa para voltar, para saber como é que foi, para saber sobre o impacto de passar por aquele tratamento. Então, eu achei bem interessante. Essa é uma prática muito comum, né, nos Estados Unidos, fora do Brasil, de filmar as sessões, que para a gente ainda é muito esquisito e complicado, mas assim, vários, tá? Durante da conferência da DEC, vários autores, o Bob Niemeyer trouxe, a Catherine Shear sempre traz. Sempre. Faz parte da formação lá A fora. Phyllis. A Phyllis Kominsky, né, que é um outro nome maravilhoso, e que eles fazem muito esse trabalho de filmar sessões. Né? E um destaque da fala do Ryanierson que a gente adorou é que ele fala que a gente tem mania de utilizar a técnica da escutativa, né, para a gente, né, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, mas que a gente tem que ajudar aos pacientes enlutados é o cansaço, aos pacientes enlutados a ter a escutativa do seu morto. Isso, né, e aí como ele explica dessa possibilidade de busca de conexão, escutar ativamente a voz, o lugar, né, o legado, a narrativa de sentido dessa vida construída em conjunto é o que a gente entende de integração do processo de luto, né? Então, ele faz metáforas maravilhosas como a dor do membro fantasma, né? De você se apoiar na vida, nessa pessoa, ao lado dessa pessoa, e ela não está mais ali. Então, ele traz falas muito pontuais. Essa coisa do membro fantasma é legal porque ele traz a palavra, né? Em inglês, aí tracinho, member, né? Que é refazer esse membro, esse laço, essa reconstrução, que é de me lembrar. A dor fantasma, né? Uma dor fantasma. Ele fala da amputação. Isso, assim, ele faz muito essa metáfora maravilhosa. Não está mais ali, mas você sente como, e a dor que você sente é como. E ele diz: o luto é uma amputação de uma parte do nosso self para sempre, né? E como que a gente reconstrói, rearranja a memória, relembra de uma forma possível para dar conta daquilo, né, que foi retirado e marcado. Né? Não é para ser substituído, mas restaurar a história que vai continuar a viver dentro da gente. E é assim, né? A forma que ele faz isso para trabalhar luto traumático e mortes violentas. E isso é uma coisa que a gente também utiliza muito a forma e o modelo deles, né? Esquemas, estruturas interventivas, uma organização de escuta e de sessão. Não é controlar, não é intervir de forma a transformar o processo da outra pessoa, mas de ajudar ela a estar um pouco mais integrada para acessar a dor. Porque muitos pacientes que chegam aqui no Entrelaços, e aí falando da nossa experiência, são processos de luto em evitação de algum tempo. Então a coisa mais difícil é trazer a cena, né? Muitas pessoas acham que os enlutados chegam aqui chorando e falando da sua dor. As pessoas chegam querendo passar por cima dela e querendo voltar a funcionar. E o nosso trabalho é fazer essa história ser encontrada dentro. Mas foi para um lugar, muitas vezes, né, que está perdido dentro do outro, porque o outro se perdeu da própria história. Então é uma reconstrução e um refazimento. Ele fala um ponto importante, que eu achei uma palavra muito interessante, que a Erika usou, restaurar a história. Ele diz que restaurar é diferente de recuperar. Isso. Né? Porque eu acho que muitas pessoas falam ainda esse termo, né? Superar o luto, se recuperar e tal. E não tem recuperação, tem restauração possível. E aí eu acho que essa é uma fala muito importante que veio em vários momentos da conferência, assim, né? Por que a necessidade de uma especialidade?
que é um atendimento específico. Nossa. Quem trabalha nessa especificidade não quer consertar o luto. Luto não é para ser consertado. Ele é para ser cuidado. Ele é para ser, de alguma forma, se transformar, ser uma parte da pessoa. Então, por isso, restaurar é diferente de recuperar. E acho que vai ao encontro dessa fala muito, 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 muito cuidadosa dele, né? Exato, é isso, né? A gente vai encerrar e eu não sei o que acontece no Instagram, eu acho que a gente burla um pouquinho ele, a gente já passou de 1 hora, eles não encerraram a gente, da outra vez a gente ficou 3 horas. Eu não sei que lugar é esse que o Instagram libera o nosso tempo, mas só para a última fala, né, que eu acho que faz sentido. Assim, né? Não foi a última conferência, mas foi uma conferência super importante da Phyllis Kosminski e do John Jordan, que eles falam sobre aliança terapêutica. Só sobre aliança terapêutica. Que é incrível, assim. Eles têm um livro muito importante que fala de apego e intervenção em luto. É um livro específico sobre como a gente utiliza a teoria do apego na intervenção em luto. E eles vão falar de forma muito importante, sobre a importância, né, da aliança terapêutica na construção. Natália, fofo. Natália, na construção desse trabalho. Assim, não tem nada disso, não tem nada disso. Não tem teoria, não tem técnica se você não tem aliança. E o tempo inteiro o procedimento. Qual o procedimento que você utiliza? Qual é a intervenção que você faz? Então, essa coisa de desconstruir quase um pouquinho do lugar da empatia e da compaixão como uma intervenção. Isso está posto no cuidado, mas como que você constrói, como que você lê, qual é o diagnóstico? E aí a gente sempre fala de diagnóstico e sempre faz esse parênteses para deixar claro que não é um diagnóstico que fecha, mas é um diagnóstico que estrutura. A gente não consegue olhar para o processo de luto se não for dessa forma. A gente precisa ajudar o outro nessa estruturação. E isso é tão organizador, e isso é tão cuidadoso para não ser violento e invasivo, né? Por isso a necessidade da especificidade. Da especificidade. E que é uma outra coisa importante. Então, você ter o título de especialista te transforma em especialista. O que te faz ser especialista? O que te faz carregar essa chancela de que você é alguém que lida com enlutados de uma maneira diferente das outras pessoas. Isso é muito forte, porque é exatamente aquilo que a gente sempre fala, do que a gente acredita, dessa educação continuada, que é a que transforma a formação de fato e que faz a formação acontecer. E aí a fala da Phyllis que eu queria destacar, né, quando ela apresenta um caso de uma mãe que tinha perdido seu filho de forma traumática, né, ela fala, né, que o luto é instável, mas o seu amor não é. Ela diz isso, assim, o luto, a dor, ela é instável. O seu amor não é. Não é. O seu amor é estável. O seu amor continua do mesmo lugar. Então, é lembrar isso, né? Que a gente ajuda o paciente, ajuda as pessoas enlutadas a consolidarem as suas histórias de legado, de vinculação. É disso que se trata. Não se trata da morte, da dor, do luto. Se trata da vida, né? Do amor, do legado construído. Então, ela diz isso para a paciente: você é capaz de respirar fundo de novo e encontrá-lo dentro de si. E eu estou aqui para te guiar e te ajudar, né? Nesse fundo que você respira, encontra ele aí. E aí ele está estável. É esse o trabalho que a gente faz. É desse lugar que a gente acredita. E é isso. Né? É a prática, né? Procedimento, processo e presença. Os 3 P's. Porque é isso, o Niemeyer fala, né, que procedimento sem processo é botar a pessoa fora do caminho. Isso. Assim, né? Isso é muito forte, assim. Não adianta você É um carro sem direção. É um carro sem você direção. Você vai saber guiar e tal, tem que apertar o freio, mas você não vai saber para onde você está indo. Né? Então, acho que isso é muito importante, essa presença. Não adianta só você ter experiência com enlutados. Eu já escutei muitos enlutados, mas você tem que estudar. Né? Então, acho que talvez a gente fechar essa fala, né? Esse encontro com vocês hoje, dizendo, né, dessa conferência, né, acho que é isso, teve muita experiência clínica, eles trouxeram muitos pacientes, eles falaram dessa afetação desse encontro. Nossa, né, que a gente viu, né, a gente viu diversas pessoas chorarem.
trazendo as suas histórias, Nossa. né? E é isso, como vir o próximo paciente. A gente tem falado muito sobre isso, assim, especialmente nos atendimentos online. Você sai de uma reunião para entrar em outra, né? Como é que você se refaz disso? E ela diz isso, né? Nossa, não, Que ela é só uma janela, é, né? ela fala Ela falando dessa da especificidade do aliança. atendimento por Zoom, né? Como é que se constrói a aliança terapêutica no atendimento online, né? Eu tenho alguns pacientes, Érica, também, que eu nunca vi presencialmente, né? Mas que hoje eu estava falando isso com uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo, que eu nem sei se está aqui, mas que a gente já foi a vários lugares e a gente que faz, às vezes, atendimento para pessoas dos Médicos Sem Fronteiras já aconteceu, ou de pessoas de outros lugares que a gente nunca viu. Isso sempre foi uma realidade na nossa clínica. E a Phyllis vai falar isso, né? A tela do computador é apenas uma janela e eu estou falando com você do outro lado da janela, né? E a cara dela inteira, né? Porque o Bob Niemeyer, numa parte da workshop dele, ele final. fala totalmente sobre como enquadrar, onde você tem que olhar. Sentar, o corpo, como é... Né? O que tem atrás. Tal. E ela, gente, era assim, ó, ela falando com a gente. O paciente... A gente falava, se o Bob... Daqui a pouco vai ver se o Bob vai chegar e vai melhorar. Às vezes parecia que ela estava deitada no sofá, um negócio muito engraçado. A gente falava, como é que ela está sentada, está deitada? E isso do Bob, né, de investigar o cenário. De tirar foto, né, para você se colocar no celular, né, só um spoiler disso, né? Você se colocar na frente da sua tela e tira foto para ver o que o paciente está vendo. E ele faz uso disso, assim, né, tanto na casa do paciente quanto o paciente intervenção. Olhando, né, dele tem uma foto assim atrás dele. Eu até comentei com a Érica, tem uma foto dele imensa ali. Aí que o paciente falou, você deve ser uma pessoa muito confiante, que tem uma autoestima muito boa, você tem uma foto sua enorme atrás de você. Aí ele pergunta, e o que é essa foto atrás de você? Me mostra. Isso tudo, né, construindo o trabalho. Isso é construção de aliança, gente. Exato. Né? Não é blá, blá, blá. Não construção de aliança. E para a gente entrar nesse lugar da intervenção e de falas, né, tão fortes, de uma intimidade tão doída e ser convidada, né? Porque eu acho que é isso, quando o paciente entende que a evitação é essa barreira que também não permite que a gente entre na história mais protegida e doída, a gente fica superficialmente num estado que muitas vezes não transforma. E a hora em que você vira e consegue aprofundar, o processo terapêutico se transforma. E se transforma de forma muito potente, com crianças, com adolescentes, né? Eu tenho casos de adolescentes que são graves, e essa evitação, essa barreira evitativa, quando a gente consegue furar isso, a gente muda o processo terapêutico, mas isso é diagnóstico, isso é clínico, isso é estratégia terapêutica, isso é plano de cuidados. A gente precisa trabalhar nessa dimensão. Bom, a gente... É muita informação e acho que é isso. A gente, enfim, nem teve muitas perguntas, assim, porque eu acho que... Não deu nem tempo de vocês perguntarem, porque a gente... Mas acho que isso é uma coisa que a gente sempre tenta fazer aqui, assim. Não adianta a gente ter acesso a um monte de coisa sem compartilhar, assim, né? A ideia da multiplicação desse cuidado, né? Não adianta a gente falar que tem uma intervenção específica sem a gente falar sobre ela, senão não adianta, né? O que a gente mais quer, e é isso, assim, né? A gente não sabe quem são todas as pessoas que estão aqui, porque devem ter também pessoas que estão vivendo perdas, que viveram perdas. Então, o que a gente mais quer é que as pessoas que estão vivenciando perdas sejam melhor cuidadas o tempo inteiro. Não é só a gente que faz isso, né? Todos vocês, vários de vocês que estão aqui fazem isso. Então, a ideia é na capacitação sempre. Isso. No dia 1 do workshop, a gente comprou também um seminário da Alba Paiás, que eu me dividi, né? Eram 2 horas de seminários, eu vim para cá e a Cecília ficou lá com o Bob e foi maravilhoso, maravilhoso, né? A gente tá muito espírito obsessor da Alba Paiás, coitada. E ela é maravilhosa e ela disse uma frase que eu anotei, porque é disso também que se trata. A gente pode viver com a tristeza, mas não com o sofrimento. E quem perdeu alguém muito importante, ela vai estar no nosso curso de luto complicado, dando aula no sábado,
uma das primeiras perguntas que ela fez para a gente foi: vão ter, né, alunos também serão pessoas que estão em busca de explicação para o seu luto, são enlutados? Não a gente que somos todos, né, mas teremos enlutados? E a gente disse que não, que nessa capacitação não. E ela disse isso: os métodos de intervenção serão diferentes para temas distintos e para lutos distintos. Qual é a intervenção que você usa? Né? Então, o tempo inteiro a gente escuta sobre essa clínica e essa estruturação. Né? E que não é feita de um jeito só, não né, é. Gente? Isso que é importante, essa pluralidade, né, de teóricos, de correntes e de vertentes. Às vezes a gente recebe essas perguntas assim: qual é a linha teórica de vocês? Outro dia uma empresa, a pessoa queria saber qual era a linha teórica. Não se trata disso. Né? A gente adora a teoria do apego, todo mundo sabe, mas é a teoria do apego que representa a nossa prática? Não. A gente adora uma autora, né, uma técnica que é absolutamente cognitivista, que é a Catherine Sher, e a gente não sabe nada de TCC e de técnicas comportamentais, mas a gente utiliza essa dinâmica e essa construção de uma clínica que é adaptado ao que tem sentido para a gente, e nessa variedade de teóricos e de acesso às dinâmicas clínicas a gente consegue construir intervenções que tenham sentido para a gente. Intervenções e que tenham sentido para o paciente, né? Porque é isso, não basta a gente querer aplicar tudo que a gente sabe, vou fazer tudo. Aqui, né? Não é uma miscelânea, né? Tem intervenção específica para a gente. Sempre falo isso, que também não adianta a gente ter um caderninho ali de técnicas, né? E falar, vou aplicar essa se eu não estou confortável. Né? E a intervenção específica para cada paciente, para cada momento daquele paciente, né? Luto agudo, qual é o momento que essa pessoa chega até a gente. Então, é sempre bom falar sobre esse assunto, a gente fica super empolgada, maravilhoso. Estamos aqui juntas, olha que bom, né? Que bom que a gente estava aqui juntas. Exatamente, sempre tem uma uruca na live. Gente, meu telefone esquentou, nunca nem tinha visto isso. Seu telefone está quente, puf, fechou. Pois é, mas dessa vez foi mais forte e é isso. A gente vai ter Bob Niemeyer, então, em julho aqui, reproduzindo esse workshop lá da ADEC, maravilhoso. O instrumento está aí, divulgado. A gente vai fazer esse pequeno vídeo para todos os que tiverem interesse em mandar os dados para a gente. Não é o Hospital de Portland, é Portland Institute for Loss and Transition. Isso. É só colocar Robert Niemeyer, Ava, que você acha. Portland. Isso. E a gente vai ter um interesse enorme assim, em poder ser um lugar, né, que recebe esses dados para cuidadosamente mostrar algum recorte do nosso país. É muito importante para o que a gente está vivendo e a gente segue aí com... E seguir, eu sempre falo isso, né? Quando a gente se percebe fazendo alguma coisa nessa imensidão de vazio, de nada, a vida se torna mais possível também. A gente se esgota, a gente se cansa, mas eu sempre trago isso, assim, se a gente sente que o que a gente faz está fazendo sentido, dá força para a gente continuar, para a gente seguir, porque não tá fácil para ninguém, né? Para a gente também não. Isso. Olha que bárbaro o tema do workshop do Bob, que ele deu, a gente está aqui com ele impresso. When grief goes viral, né? Mas quando o luto se torna, né, viral, todo mundo, né? Assim, então é disso que a gente está falando. Hoje a gente tem no país 350 mil mortos, vezes 4, que é a conta que a gente ainda tem como uma mensuração. Como que o luto se tornou, sim, um problema de saúde pública e de uma assistência muito pontual. São pedidos que chegam diariamente de saúde mental e de cuidado. E se a gente volta, é isso, é os desafios de viver e morrer, né? As perdas cumulativas que não tem a ver com morte. Então é isso, é o luto viral nesse sentido, né? Não só por morte, todo mundo de alguma maneira está enlutado nesse momento, né? Então, trabalho não falta, e cuidado também não pode faltar. 10 horas da noite, eu não sei por que o Instagram permite que a gente siga, eu não sei qual é
Fica a gente burro. Porque somos duas, deve ser isso. Deve ser isso, 1 hora sua e 1 minha. Boa noite, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar deixar gravado, mas a gente já perdeu muitas lives. Da outra vez a gente gravou, publicou e sumiu. Então a gente vai tentar agora deixar essa live gravada e a gente em breve chega aí com mais informações para falar desses inventários para quem tiver interesse em trazer esses dados para gente. Muito bom. Um beijo. Obrigada por todos, queridos, tanta gente que estão aqui com a gente. É muito bom. Gente. Um beijo. Um beijo. Agora como é que tá?